De hoje, queridos, deixa eu olhar bem para vocês, né? Tá com sede da palavra ou não? É? Ah, que bom. Então, vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 4. João 4. Era bom que lêssemos quase o capítulo todo. Mas vamos ler do versículo 19 até o 26. Fala sobre a mulher samaritana. João 4, 19 a 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Presta atenção, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar, Senhor. Senhor, a tua palavra é tão grande, Senhor. Ela é tão profunda, tão verdadeira, Senhor. E nós temos um grande prazer na tua palavra. E aqui estamos diante de um texto, e eu estou diante desses meus irmãos. Qual é o meu desejo, Senhor? É que cada um seja levado a uma profundidade em Deus, Senhor. Cada um veja o que não viu, compreenda o que não ainda compreendeu. Precisamos muito que o Senhor faça isso. Desperta o nosso espírito para a verdade nesta noite, neste culto. Abra o nosso entendimento. Eu oro por aqueles que irão nos assistir pela internet. Desperta o espírito deles, a mente deles, que eles sejam despertados para uma visão profunda do Evangelho, Senhor. Assim, nesta fé, dependendo do teu Espírito, nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Cada vez que eu paro aqui, olho para vocês e eu abro a Bíblia, eu tenho um propósito definido no meu coração. Eu não venho aqui brincar de igreja ou cumprir um ritual que pastor que tem que cumprir. Eu venho aqui com um propósito. Qual é o propósito? De levar você a uma profundidade em Deus muito grande. O que mais mexe com o meu coração, com o meu espírito, é ver as pessoas crescerem por dentro, crescerem no conhecimento, crescerem na graça, enxergarem uma profundidade em Deus muito grande. Porque o conhecimento de Deus é como o mar. O mar tem locais tão profundos que homem algum consegue chegar. Então o conhecimento de Deus é como Oséias disse. Ele disse assim, conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. É uma coisa que eu conheço, mas não tem fim. Eu estou prosseguindo de conhecer quem? O Senhor. E depois ele fala, como a alva. O que é a alva? É o amanhecer. Como o amanhecer está 4 horas, 4:30 da manhã, beirando 5 horas, tudo escuro aqui. Depois lá no leste começa a surgir um pequeno clarão.
E ali vem nascendo sol, então tem horas que você vê metade está dia, metade ainda está escuro. Ele fala que é assim o conhecimento do Senhor, ele vai crescendo, se aprofundando, brilhando, até que tudo resplandeça e se torne dia. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então de vez em quando eu vejo alguma coisinha de Deus que me mexe tanto por dentro, que eu não tenho nenhuma palavra em português para tentar falar para você. Às vezes a gente se vê meio num beco sem ser, porque você compreende uma coisa de Deus no Espírito, mas a fala portuguesa não tem como expressar a grandeza daquela pequena luz que brilhou ali dentro. Então eu quero que você se aprofunde. Pelo amor de Deus, não venha aqui e fique olhando para mim, com a cabeça zonza, pensando para lá, pensando para cá. Levanta, senta, vai, vem para lá. Vem aqui com sede de ver uma coisa mais profunda. Está assim no seu coração? Então, Jesus encontra essa mulher, a mulher samaritana. Jesus chega na fonte de Jacó, a hora sexta, praticamente era meio-dia. Jesus está com sede, ele vem de um trabalho que ele foi realizar. Os discípulos vão comprar comida na cidade. E ele chega, se assenta lá na fonte. Vem uma mulher samaritana pegar água. Meio-dia não era um horário de se pegar água naquele lugar, porque era um lugar muito quente. Geralmente quem fosse pegar água ali, ou iria de manhã ou à tardezinha. Mas aquela mulher veio porque ela sabia que naquele lugar não teria pessoas. Era uma mulher marcada por uma vida muito errada, muito irregular, provavelmente discriminada por muita gente da sua cidade, do seu povo. Ela vem pegar água ali, e Jesus diz assim para ela: mulher, dá-me de beber, né? Versículo 7, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de judeu com outras raças. Não era um povo de sangue puro, um judeu puro, era um judeu misturado, mesclado com outros povos. E o judeu puro, verdadeiro, desconsiderava os samaritanos. Você pode ver que um dia Jesus expulsou o demônio, falou várias coisas, e eles disseram assim: olha, esse é um samaritano. E ele tem um demônio. Chamaram Jesus de endemoniado e de samaritano. Então o judeu puro de sangue, que não era misturado com nenhuma outra raça, eles desprezavam essa mistura de um judeu misturado com outras raças. Por quê? Porque o judeu não podia se casar e se envolver com ninguém. Eles tinham que se envolver entre eles, porque eles tinham sacerdócio e isso estava na lei. Então eles desprezavam o samaritano. E essa mulher samaritana viu que Jesus era judeu e achou aquilo estranho. Como pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus começa a falar uma coisa extraordinária para ela. Jesus fala assim: se você conhecer o dom de Deus, quem é o que te pede, seria ao contrário. Tu é que pedirias e ele te daria água viva. Jesus começou a levar ela a uma coisa mais profunda. E ela respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde tem essa água viva aí? Aí ela faz uma pergunta a você: Jesus é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e ele bebeu bem assim os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus afirmou: quem beber desta água que está nesse poço vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, Jesus disse. Pelo contrário, se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não estava
ajustada àquilo que Jesus estava falando, não estava entendendo. Aí Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido e vem aqui. E aí ela disse: Senhor, não tenho marido. E aí Jesus fala uma coisa, revela uma coisa da vida dela: olha, bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5. E esse que agora você tem não é o seu marido. Então a mulher ficou impressionada com isso que Jesus falou. Jesus não falou isso para acusar. Repare bem, era uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos, estava totalmente destruída. E o que ela tinha não era marido dela ainda. Então Jesus disse: olha, mulher, você falou isso com verdade. Aí a mulher disse para ele: vejo que tu és profeta. Aí ela vai entrar num assunto que nós vamos entrar hoje. Ela fala assim: vejo que tu és profeta, né? O que Jesus disse para ela. Aí ela fala: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, porque o templo está lá em Jerusalém. Aí Jesus fala uma coisa importante: podes crer-me que a hora vem. Repare bem. Então quer dizer que no passado essa hora não existiu. A hora vem, está chegando. E o que vem? O que Jesus vai apresentar que nessa hora que vem? Então Jesus fala para ela: a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou quando os verdadeiros adoradores. Como é que eles vão adorar ao Pai? Eles vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então qual era a visão de adoração que eles tinham? Presta atenção. Eu tenho que ir com calma para ir trabalhando até chegar no ponto que eu quero chegar. Qual a visão que a mulher samaritana tinha de adoração? Repare bem, Jesus vai pregar um dos mais profundos sermões para uma só pessoa, não para uma multidão. Na cabeça dela, adoração era subir no monte. Por quê? Porque ela trazia essa tradição desde o tempo de Jacó. Ela era da linhagem de Jacó. Então na visão dela era adorar no monte. E na visão do judeu em Jerusalém era adorar dentro do templo. Então Jesus anuncia que vai chegar um tempo, iria chegar e já era aquela hora. Por que era aquela hora? Porque Jesus estava ali para implantar o reino de Deus. Ele iria morrer, ressuscitar e tudo novo aconteceria. Ele disse que chegaria a hora que esses lugares, monte e Jerusalém, não teriam mais nada a ver, porque os verdadeiros adoradores adorariam o Pai como? Lá dentro, em espírito e em verdade. Então ainda na mente de muita gente da igreja permanecem essas duas visões. Quais são? O monte, assim como ela pensava em adorar no monte, e tinha uma tradição, e o povo fazia isso, nós vemos nos dias de hoje a mesma coisa. Um monte de gente que sobe num monte, eles têm que subir num monte, porque lá é um lugar especial, e eles querem adorar a Deus. Então chega lá, eles tremem, falam em línguas, e fazem um montão de coisa, e pula, e um profetiza para o outro, e revela para o outro, e roda, um sobe na árvore. É um rolo só. Mas é verdade. E aquele barulho, quando chega no monte, o negócio é orar a língua, pôr a mão na cabeça um do outro, revelar e gritar e falar, e um põe a mão e profetiza, é só promessa. Quando você vai ver o que teve de adoração, não teve nada. Não teve nada de adoração. Não houve nada do espírito ali, houve da carne, dos rituais deles. E cada vez eles querem subir no monte, porque eles acham que só lá Deus fala. Só lá é o lugar santo, só lá tem poder, só lá se manifesta um fogo, o mato pega fogo, né? Quem lembra aqui dos vagalumes? Você lembra dos vagalumes? Lembra aquele bichinho que vinha e acendia? Você sabe que o mato tem
clorofila, aquela coisa verde, que parecia o bumbumzinho do vagalume. Vocês entendem ou não? Então quando você vai no meio do mato, no lugar escuro, todos os vegetais que são claros e se manifesta a clorofila, o verde, o que acontece? Você vê uma distinção nas folhas, você vê que alguma coisa clareia por causa da clorofila que fica mais verdinho. Vocês estão entendendo isso ou não? E parece que nem o vagalume tem uma coisinha mais acesa, aquilo que é marrom escuro, que não tem clorofila, é a parte escura do mato. Então aquilo dá uma clareada, então eles falam que aquilo é o fogo de Deus. E quanta gente eu recebi no WhatsApp lá de Belém do Pará. Ele está ouvindo, ele vai ouvir isso. Ele mandou para mim uma mulher que subiu no monte e teve a grande revelação. Qual foi a revelação que ela teve? Que Deus está com muita ira para cima do Brasil. Que Deus vai descer o reio no Brasil. Então ela fala assim, olha, repara bem. Então ela fala que ela acordou de madrugada e aquela conversa, você sabe aquela conversa? Aí eu estava dormindo, acordei, Deus falou comigo, vai orar, mas eu não quero orar, porque eu tenho que orar, mas eu oro 3, não, mas eu quero que você ore. Ela foi orar. Aí dormiu, acordou de manhã e Deus falou, agora você tem que ir para o monte. Ela foi para o monte. Aí ela levou o celular dela que tinha uns louvores gravados. E no monte ela está lá orando, fazendo aquela coisa toda. De repente a gravação do celular parou e veio uma voz de homem que é Deus falando pelo celular. Não. E falou que estava com ira para cima do Brasil e tal, ia descer além, ia castigar, e o povo dele, sabe aquela coisa de pentecostal que quer descer o rei em todo mundo e machucar e condenar e acabar com a raça de todo mundo? Porque sempre você ouve o juízo de Deus. No fim não tinha um fundamento bíblico, uma base bíblica, nada que você pudesse apoiar ali, para que pudesse dar crédito para aquilo que ela estava falando. Mas é um monte, você entendeu? Então que as pessoas têm visão que subir naquele lugar é o melhor que tem. Eu vou me consagrar. Eles criaram um ritual para cima do monte, com a mesma visão da mulher samaritana. É no monte que eu tenho que adorar. Mas seria isso uma verdadeira adoração? O que é adoração? Depois nós vamos passar para o templo. O que é adoração? Não é cantar. Não é cantar, gente. Não é abrir o culto, vem aqui, alguém está louvando, uma mulher dança e passa assim o lenço. Não é adoração isso. Isso é cantar. Não é bater palma e todo mundo pular no louvor. Isso não é adoração. Isso não tem nada, isso é cantar. Você está entendendo? Vamos adorar. Eu só quero vitória, 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 vitória. Isso é adorar. Olha o que ele está cantando, só quer vitória, vitória, vitória. Não fala, nem exalta a Deus no que está cantando, ele quer vitória. Isso é adorar a Deus, não tem nada a ver com adoração. Então muitas coisas que se falou hoje que adorar a Deus não passa de um ritual de música, de que não tem nada a ver com a verdadeira adoração. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Agora e o templo? Jesus falou, nem no monte, nem no templo. Então, o que tem na nossa cabeça com relação ao templo? O indivíduo constrói um templo, ele acha que Deus é monopólio da igreja dele. Deus só está enfiado dentro do templo que ele construiu. Que é só lá que se manifesta a verdadeira adoração. Deus só está lá porque aquele lugar é santo. Tira a sandália dos teus pés porque é santo. Porque aquele é o templo dos milagres, a casa da bênção. Olha os nomes. O templo de Salomão. Então cria na mente das pessoas que aquele lugar, dentro daquelas quatro, é o lugar santo. Deus só está lá dentro. Se ela está na rua, ela está sem Deus. Mas lá dentro tem um poder
E geralmente o povo, os líderes querem que creiam assim, que só lá dentro tem um poder. Então a pessoa fica aprisionada por um conceito, ela pensa que adorar é aquilo. Vai agora, sui! Não tem nada de adoração nisso. Toma posse da bênção, toma posse da bênção, toma posse da bênção, toma posse da bênção. Não é? Você não vê cantar um chachadinho desse na televisão? Então ele pensa que não tem nada a ver com adorar. Não tem nada a ver, está cantando e dançando. E todo mundo. O templo também não resolve nada. Então Jesus falou de uma hora, presta atenção. E já chegou em que os verdadeiros adoradores iriam adorar ao Pai, como Jesus exclui o local. Jesus transcende o material, ele sai do templo, sai do monte. Então ele está dizendo que a hora vem que os verdadeiros adoradores iriam adorar ao Pai em espírito, uma coisa interior, em espírito e na verdade. Ele fala que Deus é espírito e procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Independente do lugar, são aqueles que no espírito adoram a Deus em espírito e em verdade. Agora, como eu vou te explicar o que é adorar a Deus? É difícil, mas eu vou falar. Então repare bem, Deus é espírito, a substância de Deus é espírito. Por isso que é uma coisa demorada, eu quero que você se aprofunde. A substância de Deus é espírito. A minha substância é carne, ó. Mas a substância de Deus é espírito. É uma outra dimensão. Então o que é adorar a Deus? É quando o espírito do homem, o espírito humano, nascido de novo, ele está em contato com o espírito de Deus. E existe uma comunhão, uma harmonia tão profunda, que o homem se esquece do que ele quer de Deus, o homem se esquece dos seus interesses, dos seus problemas, ele esquece de tudo. E ele, nessa comunhão, ele entra em contato com Deus numa profundidade tão grande que ele se perde em Deus e nada mais é interessante a não ser adorar. Ele não está cantando, ele não está ajoelhado ou deitado, andando, pode estar de qualquer forma. Mas lá dentro dele, na profundidade, ele entra em Deus. É que nem a tela da televisão. A tela da televisão traz imagens, traz uma outra dimensão para você. É quando ali dentro, no seu espírito, a tela se abre. E você contacta Deus de um jeito onde Deus se torna o ser mais maravilhoso, mais perfeito, mais profundo, de maior satisfação, de maior alegria, de maior riqueza. Ele se torna tudo. Nada mais é importante, não é a solução do problema importante, não é o filho, não é a esposa, não é o dinheiro, não é o carro, não é você, não é o que você quer dele. Deus é importante ali, você se perde nele. Está entendendo isso ou não? É que nem quando você dá um mergulho numa piscina, você pula daqui a pouco, você entra naquilo ali, tudo muda ali dentro. E nessa adoração, presta atenção, onde eu sou consumido por Deus por dentro, onde eu tenho muito prazer nele, onde eu estou dominado pela presença dele, nada mais no mundo interessa. Então aí eu vou conhecendo Deus. E ele vai se comunicando no meu espírito, e é aí que ele vai se revelando para mim, abrindo o meu entendimento, a tela se abre. E nada mais é importante nessa vida. Nada mais. Por mais prioridade que
tenha certas soluções de problemas na nossa vida, nada mais importante. O importante ali é eu adorá-lo e me entregar a Ele. A tela abre e a imagem de Deus se comunica comigo. Vocês estão entendendo isso? Eu estou explicando isso na minha língua. Então você entra numa outra dimensão, uma dimensão em Deus profunda, onde Deus te preenche. Você enxerga coisas que você nunca enxergou, e Deus se revela para você e abre teu entendimento. É ali que a palavra de Deus é revelada, que a compreensão do sobrenatural vai se manifestando dentro de você. E nada mais da terra tem valor. Que a maior parte dos cristãos, a base do relacionamento deles com Deus é me dar alguma coisa. Eu vou te dar para o Senhor me dar. É ter solução de alguma coisa. Eles não cresceram ainda. A maior parte do povo de Deus, a base do relacionamento deles é ter alguma coisa de Deus que o beneficie. Ele não tem uma visão de adoração. A visão de Deus é alcançar coisas para esta vida e nada mais, e morre aí. Aí você vê como toma posse da bênção, 7 passos da vitória, 7 chaves do avivamento, 5 rosas da conquista. Aí você vê que é tudo para a pessoa obter alguma coisa, é um ritual, é uma frase que eu entro ali como campanha para alcançar. No fim, a pessoa não sabe nem o que é adorar e estar na presença de Deus. Você está entendendo essa linguagem ou está difícil isso? Então tem uma coisa muito mais profunda do que pedir, uma coisa muito mais profunda do que cantar, do que dançar, do que bater palma, na adoração. Está bem claro isso na sua mente? Então, olha o versículo 23. 22, ela falou, Jesus falou para ele: vós adorais o que não conheceis. Então tem um monte de gente querendo adorar o que eles não conhecem, o que eles não estão vendo, o que eles não entendem. Eles estão adorando qualquer coisa, adorar qualquer música, e não tem nada a ver com a verdadeira oração, a adoração. Então ele diz, versículo 23, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora presta atenção, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Dando a entender o quê? A natureza de Deus requer que a criatura o adore. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós não fomos criados para viver debaixo do pecado, escravizados, não. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então o Pai procura. A natureza de Deus tem um anseio de que um verdadeiro adorador, um filho verdadeiro, um salvo verdadeiro, o adore. Deus procura aqueles que saíram da superfície das coisas. Saíram do me dá isso, me dá aquilo, vou conquistar. Saíram dessa água rasa. Saíram dessa mesmice de um evangelho barato, materialista, pequeno. Onde Deus é um garçom e eu manipulo ele com a minha fé, ele tem que fazer tudo o que eu quero, eu tomo posse de tudo. Deus procura homens e mulheres que entrem num nível muito mais profundo de uma visão de Deus e o adore. O Pai procura. Mas Senhor, o Senhor está falando isso e toda aquela gente do passado. Então Ele está procurando os verdadeiros. E aquela gente do passado que fez sacrifício, que fez tudo, não foram os verdadeiros adoradores. Que nível eles chegaram de adoração, nós não sabemos. Mas o Pai procura os verdadeiros. Então nós precisamos sair desse nível natural de só pedir coisas de Deus. Aí eu quero a bênção, eu quero a vitória, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Essa meninice, essa igreja imatura, materialista. E entrar num nível de adoração profundo. Deus é espírito e procura. Ele procura. Então se Ele está procurando é porque não tem muitos
Que o adorem em espírito e em verdade. Então, olha, eu acho que ainda nós não entramos numa profundidade em Deus que deveríamos. Olhe você pessoalmente. Você já chegou num momento que você está na presença de Deus, não digo aqui na igreja, não, na tua casa, em qualquer lugar em oração, que você é tão tomado ali por dentro, mas não é tomado de fora, nada disso. Não é nada disso. O teu espírito é tão conectado no Espírito de Deus que está em você, que você passa a ter uma visão de um Deus maravilhoso, uma coisa tão profunda que te magnetiza, te extrai você de você mesmo para Ele, mas em amor, uma coisa tão profunda que te satisfaz, que te completa, que te dá segurança, que te dá harmonia, que solta a tua mente, solta as tuas emoções, desprende a tua alma, e você não quer sair dali. Você já entendeu isso? Ou você nunca viu isso na sua vida, mesmo sendo crente? Que eu adore em espírito e em os verdadeiros adoradores. Agora, quem são os verdadeiros adoradores? Então entenda isso. Esse monte de música, isso não é adorar a Deus, isso é cantar. Porque a maior parte canta para o homem. Não, olha as letras da música, só canta para o homem. Promete coisa para o homem ou quer as coisas de Deus. Poucas são as músicas que exaltam e levam a pessoa a uma verdadeira adoração, que proclamam a glória do Senhor. É música tudo terrena para vender CD, e é tudo que a carne gosta. Me desculpe, mas tem certos sambas gospel que não tem nada a ver com Deus. O cara tá lá no samba, tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquilo é para a carne e é para o homem. Não tem nada. Tem certas músicas aí meia rock que não tem nada a ver com o evangelho. Um dia desse estava tocando, eu já falei aqui, vou falar de novo. Não vou falar o nome da rádio, senão ele lá vai me processar. Ele estava num lugar, olha a música, meus irmãos. E o Espírito Santo veio tirar ele para dançar. Pelo amor de Deus, onde está escrito isso? Né? Tá certo, estava bonito, olha, não preciso mais de droga, não preciso mais de nada, mas eu estava num lugar e o Espírito Santo veio me tirar para dançar. É a balada do Senhor, pelo amor de Deus. Que é a balada do Senhor? O Espírito Santo nunca veio tirar ninguém para dançar. E está numa rádio gospel grande na região. Não tem nada a ver com adoração. Isso é um absurdo, meus irmãos. E está todo mundo lá, mãozinha para cá. É a balada do Senhor. Não tem nada a ver com adoração. Vocês estão entendendo? Não tem nada, nem com louvor. Isso aí não dá nem para cantar na igreja. Imagina aqui os irmãos mais velhos. Não tem nem como, meus irmãos. Não é louvor. Então nós precisamos sair dessa coisa superficial e entrarmos numa adoração profunda. Mas vamos lá um pouquinho mais. Segura, eu estou te falando uma palavra espiritual. O Espírito é o que vivifica. A carne às vezes pode cansar, mas segura isso no teu coração para o Espírito Santo te levar a uma coisa mais profunda. Então, quem são os verdadeiros adoradores? Vamos lá, João 3, você está no 4, volta aí. João 3,6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito com letra maiúscula, que refere-se ao Espírito Santo, é Espírito. Então o que ele está dizendo? Que o que nasceu da carne é carne, nosso primeiro nascimento. Mas quem nasceu do Espírito Santo, nasceu de novo, foi gerado pelo Espírito, uma nova criatura. Essa pessoa é Espírito. Então o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem como em Espírito. Então os verdadeiros adoradores são os nascidos do Espírito, que são Espírito, que tem a tela dentro deles, Espírito. Então quem não nasceu de novo, não tem como adorar a Deus em Espírito, porque é morto no Espírito.
Quem não nasceu de novo é morto por dentro, ele tem um espírito morto. Como adorar a Deus? É por isso que eles compõem essas músicas. É por isso que eles cantam essas coisas e trazem essas coisas para dentro da igreja, porque são mortos que não conhecem a vida espiritual, trazendo a sua morte em forma de música para dentro da igreja. Um monte de gente canta e acha que a balada do Senhor é legal. Então, quem é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, quem foi gerado pelo Espírito Santo lá dentro, ele é Espírito. Então você é Espírito. Você é mais que esse corpo, mais que a tua alma. Você é Espírito. Aquela partícula de Deus que Adão perdeu no começo, que ele morreu. Deus criou isso dentro de você, a imagem e semelhança de Deus foi gerada dentro de você de novo. Você é Espírito. Então só quem é Espírito é que pode entrar e produzir uma verdadeira adoração. Aí mesmo em João 6,63, olha lá. Ele fala, o Espírito com letra minúscula. O Espírito é o que vivifica, que torna a coisa viva. O que é que torna a palavra viva dentro de mim? O que é que traz vida e manifesta a vida em nós? O Espírito é o que torna a coisa viva, que vivifica, que torna a coisa viva. Por isso, quando o Espírito Santo revela a palavra, é no espírito do homem que a coisa se abre, a tela se abre, e ele tem revelação e tem entendimento. É no Espírito nascido de novo. Olha o que ele fala, o Espírito é o que vivifica. A carne, que é o lado natural, olha lá, para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Então o que Jesus está dizendo? Um monte de gente rejeitou o sermão de Jesus antes, foram tudo embora. Ele falou, olha, o que eu disse, só o Espírito pode vivificar, a carne para nada aproveita. As palavras que eu disse, esse sermão que eu preguei, é Espírito, é vida. Mas a carne não tem como entender essas coisas. Então é no Espírito, onde temos adoração, que a coisa fica viva. Então qual é o objetivo da pregação do Evangelho? É despertar o Espírito dentro das pessoas, acender a lâmpada dentro deles. Vocês entendem ou não? É acordá-los por dentro. E só o Evangelho é que pode trazer isso. Só a mensagem da cruz é que dá a vida e faz viver estas coisas dentro da pessoa. Outra referência, Romanos. No começo do ano vamos começar o ensino de Romanos. Vamos falar muito sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 9. Olha como Paulo servia a Deus. Ele diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Então como Paulo servia a Deus? Ele fala assim, Deus a quem sirvo em meu espírito. Lá dentro, o ministério é dado no espírito. A compreensão do evangelho é dada lá dentro, no espírito. E o verdadeiro serviço a Deus não é tanta coisa que eu faço do lado de fora, mas é o quanto que vem de dentro e externa, vem do espírito. Então Paulo servia a Deus no espírito. A fonte do seu serviço, do seu ministério não era a alma, não era a carne, apesar de precisar do corpo. A fonte que jorrava de dentro dele era no seu espírito. Deus a quem sirve é o meu espírito em quê? No evangelho de seu Filho. Então, quem não nasceu de novo, nem o evangelho entende, mesmo dentro da igreja, não entende. Porque Deus a quem sirve é o meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então
Então onde que é a verdadeira adoração? Quem é o verdadeiro adorador? É o nascido do Espírito. No momento ele está adorando, ele não está pedindo, não está agradecendo, ele vai adorando, adorando, onde ele se perde em Deus. Era uma banda, acho que nem existe mais, Ouvir e Crer. E tem uma música que eles cantavam assim: me perder em adoração, me perder em adoração, né? Ele enxergou isso, que se perder onde ele está adorando, e se solta em adoração a Deus. Deus é a atração, Deus é o ímã, a atração. Ele é somente alguém atraído em espírito, ele se perde ali em adoração. Entende isso ou não? Então Deus é Espírito. Vamos voltar lá. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero levar vocês a uma coisa mais profunda. Nós temos uma alma muito latente. Ela é nervosa. A nossa alma é o nosso mundo emocional e mental. Ele é nervoso. Não é que você é nervoso, porque ele, toda hora ele está assim, ó, tremendo, que nem o coração batendo. Vocês estão entendendo? E vem emoção, e vai emoção, e vem emoção, e vai emoção, e vem. E a emoção me joga para cima, me joga para baixo, me joga para o lado. Quem não conseguiu romper com isso, não consegue entrar numa verdadeira adoração, porque ele está na emoção dele. Ele acorda com uma emoção, à tarde está com outra, à noite está com outra, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está alegre, daqui a pouco está com medo, daqui a pouco está desconfiado. Ele é jogado para todo lado pelas emoções dele. Joga para cá, joga para lá, joga. Quem não conseguiu romper isso, não consegue. Ele vai adorar, mas a cabeça dele está assim. Ele está falando com Deus, já esqueceu, está pensando lá na sogra, como enforcá-la. Não, enforcá-la não, coitada, né? Como abençoá-la. Então a nossa alma, ela é muito nervosa, ela é que nem uma luva que você põe na mão, cobre a mão, uma película que vem, que cobre, que esconde algo ali que está no interior. Então, enquanto essa coisa não for rompida pelo exercício de adoração, eu fico muito tenso. Então eu tenho que cantar música que a minha alma fica contente. Eu penso que estou adorando a minha alma. Eu tenho que compor músicas para agradar as minhas emoções. Eu tenho que compor música que a minha alma fique excitada no culto, que eu derrame até lágrimas. Aí você vê uma pessoa chorando assim, fala: nossa, como ela é espiritual. Não, é alma pura. A alma dela se alimentou daquela música que trouxe tristeza. Aí ela chorou pensando que está sentindo Deus. É só a alma dela, não está sentindo Deus nada. É o mundo emocional dela, se alimentou e chorou. Quando você vê aquele pentecostal, aí tem alguém gritando: meus irmãos, por que Deus está fazendo isso? Aí filma as irmãs, elas estão tudo assim, ó. Vocês percebem? Tudo assim, né? Como se fosse a maior espiritualidade. É tudo alma, não tem nada do espiritual ali, é pura emoção. Mas alimentou, então ela fez aquilo. Ai, que bênção. É alma, é sentimento, não é a verdadeira adoração. Não é a verdadeira adoração. Então o Pai procura os verdadeiros adoradores que entrem, que se aprofundem e o adorem. Eu fui descansar um pouquinho, tomei um pouquinho de sol, né? Mas numa certa hora eu fiquei assim, acho que foi um pocão, né? Tô meio... Mas teve uma certa hora assim que eu fechei os olhos e senti aquele calor do sol. E eu imaginei como se aquilo fosse Deus e eu estivesse o adorando e lendo esse texto. Isso que eu estou falando para você. E aquilo me deu um vislumbre pequeno. Aquele sol quente assim. Você na presença de Deus em adoração, onde Cristo é tudo e nada mais. Nada mais importa. O calor dele é tão intenso que você quer adorá-lo. Talvez, meus irmãos, eu, com todo respeito, talvez vocês nunca entraram nisso, nunca nem experimentaram isso. Em 20 anos de fé, não tiveram nenhuma experiência com isso. Pode ser que tenha.
Pode ser que aquelas pessoas da internet que estão nos assistindo nunca, nem resvalaram no 1% disso que nós estamos falando. Que estão aprisionados pela alma. Mas um verdadeiro adorador é o nascido de novo. Ele tem um potencial tão grande dentro dele que é o seu espírito. É isso que Deus quer. Não tem coisa que agrada a Deus do que... Imagine alguém venha para você todo dia e falar assim: me dá isso, me dá aquilo, eu determino, eu exijo. No dia seguinte ele vem, me dá isso, me dá aquilo. E você está assim para ele, ele vem, fecha os olhos, faz as coisas dele e vai embora. Ele está assim há 10, 15 anos. Nunca parou um pouquinho para te perceber. Você entendeu? Então eu penso que Deus está cansado de certas coisas. Quando ele diz lá no Velho Testamento que ele se cansou das festas, dos sacrifícios, aquilo, ele não aguentava mais aqueles rituais da lei que eles faziam, mas o coração daquele povo estava tão distante de Deus. Deus hoje também está cansado dos grandes púlpitos, esse monte de dança, esse monte de campanha, não aguenta mais esse monte de louvor, de orquestra, que é mais para carne do que para Deus, não aguenta mais aquele ritual cansativo de todo dia. Agora o que ele quer é que um pequeno como eu e como você pare, eu adore profundamente em espírito e em verdade. Você entendeu? Vou falar uma coisa que não deveria falar. Quando eu entendi isso, minhas orações mudaram muito. A maior parte do tempo que eu passo a sós com Deus, eu não peço nada, não falo mais nada, eu permaneço em silêncio diante de Deus, adorando Ele. Eu já deixei de interceder pela minha família há anos. Pastor, tem que orar muito, tem que perseverar, mas eu já orei anos. Vocês estão entendendo? Resolvi acreditar em vez de orar. Quantos anos você já orou para a sua família? 10? Está orando por quê? Pastor, que heresia. Não, acredite, é melhor começar a acreditar, porque ele já te ouviu 10 anos a mesma coisa, e você está ainda pedindo porque não acreditou na oração de ontem. Ontem você pediu, então você está pedindo a mesma coisa hoje? Não acreditou no que você orou ontem. Vocês entendem essa linguagem ou não? Então faz anos que eu não fico naquela mesma ladainha. Minha irmã. A maior parte do tempo que eu tenho, eu não deveria falar isso, talvez vocês sejam novos para isso, é parar de manhã e fechar os olhos e leio um texto e ali paro e eu vou dizendo: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Tem hora que eu já não estou falando mais nada, te amo, nem te adoro, e ali dentro, no Espírito, Ele vai tecendo as coisas da palavra de Deus ali, dando uma aula em silêncio. E nos leva a uma visão de Deus e do Evangelho que a gente nunca tinha visto. Penso que para as pessoas que estão em depressão, com medo, que estão angustiadas, que ao invés de ficar, Senhor, começar a se parar um pouco e: Senhor, eu te adoro. Exercitar a adoração. Exercitar a adoração, até que a coisa vem de dentro e a alma entra no equilíbrio. Vocês entendem? Isso é muito sério que eu estou te dizendo. Vou terminar. Entenderam isso que eu estou te dizendo ou não? Então volta lá para João 4. Queridos, Deus é grande e profundo. Então o conhecimento dele é uma coisa que leva a vida inteira. Mas existe uma profundidade em Deus que você pode alcançar. O que é essa profundidade em Deus? É em espírito. Que você vai ter uma visão de Deus que vai tranquilizar a tua vida, que vai te dar segurança, que vai abrir os teus olhos para se firmar no Evangelho,
que vai te dar tanta convicção de que você já foi liberto, é um salvo, que vai lhe dar tanta convicção da vida eterna que te aguarda, que vai lhe dar tanta força interior, que quando isso é alcançado, a nossa vida muda totalmente, a visão de Deus muda totalmente. E é aí que Deus começa a abençoar em tanta coisa, sem que nada você tivesse pedido. É aí que Deus começa a resolver problemas sem que você tenha pedido para resolver. Porque isso faz parte da graça de Deus, é a ação da graça de Deus na sua vida. Então vamos lá, terminar. João 4. Eu não estou satisfeito em ter falado isso para você. Eu não consegui externar tudo. Ainda falta. Mas lá, vamos lá. João 4. Versículo 19. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não é mais no templo. Não tem nada a ver com o monte, isso é tudo um ritual religioso. Vocês adoram o que vocês não conhecem. A nós adoramos e conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como? Em espírito e em verdade. Porque são estes em espírito e em verdade que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então faça isso. Agora você tem que pôr em prática. Se você não se acalmar um pouquinho, presta atenção, se você não se acalmar um pouquinho, a gente acorda correndo, vai dormir correndo e sonha que está correndo. A gente pega um ritual, 7 horas eu faço isso, 9 eu estou terminando aquilo, 10 eu entro naquilo, meio-dia eu vou lá, 2 eu estou voltando, todo dia. Aí quando você vai ver, nós não paramos nem 10 minutos assim, ó, Deus, estou na tua presença te adorando. Não paramos. E quando vai parar, aí foi assim para ninguém ouvir. Aí os 10 minutos que tinha para adorar, vocês entendem isso, queridos? Entendem isso? Aí passa um dia todo, uma semana toda, e você soma assim: quanto tempo eu parei essa semana para fazer assim? Deus, eu te adoro. Nem 3 minutos. E a minha alma sobe, desce, vai, joga para lá e joga para cá. Eu acordo e vou tomar um remédio para dormir. E o verdadeiro adorador ficou incrustado lá dentro. E o grande Deus que procura, queria só uma palavrinha, mas não veio. Quem sabe amanhã virá. E a gente não cultiva essas coisas. Vocês estão entendendo ou não? Aí aquela crosta grossa fica na nossa alma sempre impedindo. A gente não entra naquilo que tinha que entrar. Deus é espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E depois Jesus faz uma revelação bombástica para essa mulher. Olha, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Para ninguém Jesus Cristo disse isso no Novo Testamento inteirinho. Só disse para Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Olha o que Jesus disse para ela. Disse-lhe Jesus no versículo 26: eu o sou.
eu sou o Messias. Foi a única pessoa que Jesus, para Pedro, falou: não foi carne e sangue quem te revelou, foi meu Pai. Mas para essa mulher que teve 5 maridos, que o marido que tinha não era dela, que era pecador, que estava meio-dia num lugar solitário para pegar água, para essa mulher Jesus falou o maior sermão da verdadeira adoração, e depois disse: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Depois você lê o resto que ela foi, contou para a cidade toda veio, e muita gente se converteu com o testemunho dela. Então adore a Deus, adore a Deus. Olha, 2 coisas importantes na sua vida que você tem que considerar. Crer é muito mais que fazer coisas. Crer é muito mais que tudo. E a segunda coisa, adorar. A coisa mais profunda que eu possa fazer para Deus é adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé. Adoramos aquele que venceu, né? Feche os teus olhos, queridos, feche. Eu não quis acusar ninguém, pôr peso em ninguém, viu, queridos? Nem inferiorizar ninguém. Não, nós não temos esse espírito.